Paz de Cristo. Hoje, refletindo um pouco a palavra na passagem de Lucas, capítulo 1, versículo 78, diz assim: pelas entranhas da misericórdia do Senhor nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Eu achei muito curioso essa parte do Oriente do Alto, procurei saber um pouquinho mais, e dentre outros significados, ela significa sol nascente. E achei outras partes também na Bíblia que fala desse Oriente. Lá em Ezequiel capítulo 11, versículo 1, Ezequiel afirma que o Espírito do Senhor o levou à porta oriental da casa do Senhor. Significaria que é a porta que mais virada ao nascer do sol, né? Então, achei muito interessante e fiz várias referências na minha vida, e acredito que você também pode fazer na sua, porque esse sol nascente, na verdade, é Jesus Cristo, é Deus. E assim como o sol que nasce em um dia nublado, e às vezes a gente não consegue ver o sol durante todo o dia, porque as nuvens estão encobrindo ele, assim também é Jesus na nossa vida, porque a gente às vezes entra tanto nos problemas, tanto na depressão, que a gente não consegue ver Jesus. E às vezes a gente vai para o mundo também, nas facilidades do mundo, nos prazeres do mundo, e a gente se afasta de Jesus. E na verdade o mundo faz esse papel da nuvem no dia nublado. Ele encobre Jesus em nossa vida. E esse encobrir é muito triste, muito difícil. A gente precisa superar, a gente precisa aceitar a Deus e fazer com que possamos enxergá-lo, assim como o sol que às vezes é encoberto pelas nuvens. Nós precisamos acreditar que Ele está presente em todos os momentos. No momento mais difícil, Ele está presente em nossa vida. Então precisamos crer que Deus tem o melhor para nós, e Ele tem o melhor em todas as fases da nossa vida. Hoje a gente enfrenta problemas do mundo, assim como a depressão, que eu venho superando cada dia mais. Às vezes você está no meio de um problema financeiro, e esse problema financeiro às vezes encobre, ele é como uma nuvem na sua vida. Ele acaba encobrindo a palavra de Deus na sua vida. Ou às vezes a gente vê vários crentes, tipo, isso é marcante, né? Porque a gente escuta, né, as pessoas dizendo que o crente é muito bom por quando está precisando, né? Que vai na igreja, pede, precisa, mas quando consegue a graça acaba abandonando. A gente ouve muito falar disso e acaba vendo muito também algumas coisas assim. E eu acredito que na verdade é tudo uma questão de propósito, sabe? A gente procura muito a igreja quando a gente sabe que precisa exatamente contar com Deus, sabe? Mesmo estando tudo encoberto, às vezes é a nuvem da nossa vida, nós precisamos contar com Deus. E essa procura é mais quando a gente tem um propósito. Eu quero fazer isso, eu quero que acabe esse processo, eu quero que meu filho seja liberto de um vício, de alguma coisa, eu quero que meu filho seja liberto da depressão, alguma coisa assim. E a gente acaba procurando mais a igreja nessa fase, né? E eu acredito que o principal que a gente precisa trabalhar cada dia mais é que nós precisamos procurar sim nessa fase, sabe? Não é errado a gente procurar quando precisa, porque às vezes quando precisa é onde que é a oportunidade que Deus tem para cativar o seu coração e você se manter na igreja, sabe? Então nós precisamos procurar sim quando precisa, mas também precisamos, quando terminou, quando a gente já tem a graça em nossa mão, a gente multiplicar essa graça, sabe? Às vezes a gente não tem mais o mesmo pique de ficar indo para a igreja, às vezes a gente não tem nem o que pedir, porque às vezes Deus já deu tudo na sua vida, tudo que você precisa para ser feliz. Às vezes a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente precisa de pouco, e às vezes Deus já deu esse pouco para você ser feliz. Então a gente não tem muito aquele motivo de ir lá e de ficar pedindo, lamentando ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente precisa e tem a obrigação de sempre multiplicar o que a gente tem. O que é multiplicar? É a gente falar as maravilhas que a igreja, que Deus pode fazer na nossa vida. Porque não adianta, assim como eu estava assistindo uma pregação do pastor Cláudio, não adianta a gente falar para uma pessoa que não é crente, que ela, você não pode beber, você não pode usar, não pode usar certos tipos de roupa, não pode certos tipos de comportamento,
Porque isso, quem vai querer ir para um lugar desse jeito, né? E mesmo Deus, ele não quer pessoas que vão lá e que sigam exatamente uma regrinha bonitinha e isso vai dar o céu para a pessoa. O céu está dentro do nosso coração e Jesus vê o nosso coração. Então, às vezes, a gente não pode julgar uma pessoa ou pela roupa que ela veste, ou porque ela bebe, ou porque ela tem tatuagem, ou por qualquer coisa do tipo. A gente precisa enxergar o coração, porque é assim que Deus nos vê. Então nós precisamos mostrar para essas pessoas o que? Como a igreja é gloriosa em nossa vida, sabe? Gloriosa no sentido de, olha, meu irmão, aqui eu não posso te prometer nada, mas eu posso te prometer a única coisa que eu tenho e sei que funciona, que é o amor de Deus. E sentir o amor de Deus, gente, é glorioso, é fantástico, porque ele nos enche, ele nos infla. Às vezes a gente não tem nada, às vezes a gente não tem o que comer, a gente não tem vontade às vezes de fazer nada, mas quando o amor de Deus entra, ele muda tudo na nossa vida, ele transforma tudo na nossa vida. Então isso é o principal, isso é o que a gente tem que mostrar, a glória de Deus. Às vezes a gente, eu consegui minha graça, eu vou na igreja, continuo indo, mas eu não estou mais assíduo. Mas a obrigação de multiplicar o que você conseguiu, você tem. Então essa multiplicação é o quê? Olha, meu irmão, a igreja lá é muito boa, Deus é muito bom, você precisa orar, você precisa conhecer a Jesus e aceitar Jesus. Por quê? Porque Ele fez grandes coisas na minha vida. Não é porque a igreja é ruim, você tem que mostrar o lado que é bom, e o lado que é bom é o quê? Como Deus tem melhorado a minha vida, e é assim que eu mostro, porque Deus tem melhorado, feito maravilhas na minha vida. Eu não tenho medo de dizer, aceite a Jesus hoje, e seu caminho será encurtado. Não tenho medo de dizer isso, porque realmente essa é a verdade que eu vivo em minha vida. Amém? Paz de Cristo.